É justo eu deixar de viver porque você tem medo de eu morrer? Essa pergunta veio da boca da minha filha aos 15 anos de idade apenas e me atravessou como uma flecha no meu peito. Ah, gente, se eu pudesse, eu a guardaria em meu ventre de novo. Colocaria numa bolsinha como um canguru. Daria banho de gato, comida no bico e ainda rosnaria para proteger. Não é exatamente assim que a gente sente? Mas a minha filha tinha crescido. Estava sonhando em ir com seus amigos para o Nordestão, que é o maior evento da sua escola. Desde sempre essa competição estava ali, com contagem regressiva e tudo bem na frente da escola. Mas só agora eu vi aquele painel que parecia me enfrentar e afrontar diariamente. Eu tentei impedir, tentei argumentar, disse que era um absurdo uma viagem para tão longe por tantos dias e sem a mãe. Ela me olhou com doçura, sem revolta, e disse: "Você confia em mim, mas tem medo de eu morrer, né?" Eu fiquei em silêncio. Foi aí que ela completou: "Mas mãe, é justo eu deixar de viver porque você tem medo de eu morrer?" Aí sim o silêncio foi cortante, avassalador e urrava dentro de mim. Eu chorei. Diante dela eu chorei. Naquele momento eu entendi: o medo que me paralisava não podia paralisar também a minha filha. Eu não tinha o direito de tirar os seus sonhos. Então chegou o dia da viagem e às 4h30 da manhã estava tudo pronto, mala pronta, corrimos para a escola para o tão sonhado Nordestão, onde ela iria participar da competição de balé. Só quando chega lá, ela diz: "Mãe, eu esqueci a sapatilha." A competição de balé não era ali o mais importante, mas claro, eu tinha levado a sapatilha para ela dançar. Ela olhou para mim e disse: "O que seria de mim sem você?" Reforçando a minha maternidade. Encontramos os colegas, professores, toda a equipe que seguiria a viagem com eles. Oramos juntas, abracei, beijei muito, disse que amava 50 vezes por segundo e mais uma vez eu chorei. Ela veio com o dedinho dela, discreta e carinhosamente, enxugou minhas lágrimas e disse: "Você é besta, mãe." Sorrindo com amor do meu choro, mas acolhendo o meu medo. Ser mãe é esse paradoxo. A gente deseja segurar, mas precisa também libertar. Queremos proteger, e nós devemos, que fique claro. Mas precisamos aprender a confiar e orar. E ao confiar, nós precisamos nos certificar de que tudo está dentro das possibilidades, dos limites e da segurança. Quem disse que seria fácil? Essa pergunta: é justo eu deixar de viver porque você tem medo de eu morrer? Ela fez uma bagunça dentro de mim. E ela é minha caçula. E ela fez mudar tudo o que eu havia fazendo até então. Eu entendi que o medo que me prendia não podia aprisionar os sonhos dela e de todos os meus filhos. Kierkegaard já dizia: viver é caminhar entre a angústia e a possibilidade. A angústia é essa vertigem diante do nada, esse medo da perda, do fim. Mas a possibilidade é o que nos move. É o salto de fé, a ousadia de amar, de tentar, de se lançar. Para ele, a vida autêntica ela só acontece quando ousamos atravessar a angústia e não quando nós fugimos dela. Freud, por sua vez, lembrava que o medo da morte é, no fundo, o medo da vida. Porque viver é arriscar-se, é enfrentar perigos, é saber que nós não controlamos tudo e nada. E se não arriscamos, nós não vivemos. Ao tentar impedir a minha filha de ir, eu não estava apenas protegendo, eu estava, sem perceber, negando a ela o direito da vida. Lacan traduziria esse momento dizendo que minha filha, ao formular essa pergunta, ela me colocou diante do real. O real é aquilo que não pode ser evitado, aquilo que não tem saída simbólica, que não se domestica. O real, nesse caso, é o medo da morte, da perda, da finitude. E o único caminho não é fugir dele, mas atravessá-lo, aprender a viver apesar dele. E eu preciso te confessar, eu sei o quanto isso dói. Eu luto diariamente contra isso. Porque eu sou uma mãe extremamente apaixonada, zelosa, cuidadosa, que faz fusão com os meus filhos. Eu sei o quanto é doloroso deixá-los ir, abrir mão de segurá-los para sempre aqui perto de mim. Mas também sei que, se eu não tivesse cuidado comigo mesma, eu tiro deles o direito de viverem de verdade, de se tornarem deles mesmos, de crescerem inteiros e preparados para a vida. Amar também é deixar ser.
Nós pais confundimos muito proteção com prisão. Queremos evitar dor, mas ao fazer isso, muitas vezes evitamos também a própria vida. A tradição sufi conta uma história muito interessante de um discípulo que, por medo de cair, recusava-se a atravessar a ponte. E seu mestre então lhe disse: a ponte não existe para te dar segurança, ela existe para te ensinar a caminhar com medo mesmo. Criar filhos é exatamente isso. Não é eliminar os riscos, mas ensiná-los a atravessar com coragem e prudência. A filosofia Vedanta também tem uma imagem belíssima sobre isso. Ele diz que os filhos são como pássaros que nascem em nosso ninho. Nossa função é aquecer, alimentar, ensinar a voar, mas o voo não nos pertence. O que nos cabe é a confiança, acreditar que mesmo se o vento for forte, eles têm asas para voar. Na psicanálise, Winnicott dizia que a função dos pais é criar um ambiente suficientemente bom para que a criança possa se lançar ao mundo. Não é um ambiente perfeito, blindado, sem riscos. Isso não existe. É um espaço onde a criança sabe que pode se separar, que ela pode experimentar, ousar, porque sempre encontrará colo, holding, quem a sustente. E a Bíblia confirma esse princípio desde sempre. Ensina a criança no caminho que deve andar e até quando envelhecer, não se desviará dele. Ensinar no caminho não é segurar pelo braço e ir até o fim da estrada junto com ele, mas mostrar o trajeto, oferecer valores e depois deixar que ele caminhe com as próprias pernas. Aqui entra uma diferença essencial. Cumprir função não é o mesmo que viver fusão. Cumprir função é aquilo, né, de dar comida, roupa, escola, proteção, mas viver fusão é muito mais, é se conectar com os sonhos, é ouvir os medos, é respeitar os desejos, é permitir que os nossos filhos carreguem na mala não apenas as roupas e os objetos pessoais, mas a certeza de que eles são amados e acreditados. Quando minha filha me perguntou se era justo deixar de viver porque eu tinha medo dela morrer, ela estava pedindo mais fusão do que função. Ela sabia que eu a sustentaria no amor, mas precisava também que eu confiasse em suas asas. Ellen White também nos alerta. Criá-los não é moldá-los à nossa imagem, mas guiá-los para aquilo que Deus sonhou para eles. Se os criamos para nós, eles nunca poderão ser deles. Nossa missão é oferecer valores, limites, sabedoria, mas também confiança. Não somos donos dos nossos filhos. Nós somos como os mordomos de Deus, que Ele nos prepara para ensinar aos nossos filhos o próprio caminho que eles vão seguir. Eu chorei diante da minha filha e ela, com um gesto de ternura, enxugou minhas lágrimas. Esse gesto é de uma profundidade espiritual imensa. O filho que já começa a sustentar também a dor da mãe. Isso mostra que o amor verdadeiro, ele não é unilateral, mas é uma troca. Talvez seja isso que Cristo quis mostrar quando ele diz: quem ama a sua vida, perdê-la-á, mas quem perde a sua vida por amor, a ganhará. Amar é entregar, é confiar, é permitir que o outro exista em liberdade. No fim, ser mãe, ser pai é aprender essa arte paradoxal. Proteger sem prender, orientar sem controlar, amar sem possuir. É orar, rezar, confiar, preparar o terreno, mas aceitar que os passos são deles. E quando eles voltam, sim, porque eles devem voltar. Voltam para fazer parte da nossa vida, para comemorar, para pedir consolo, abrigo, aconselhamento. Mas esse voltar não acontece por acaso. Muitos pais reclamam que os filhos não voltam. Dizem que eles são ingratos, que os abandonaram, mas é preciso ter coragem de olhar para dentro, para o passado e perguntar: o que foi que eu plantei? Que vínculo eu construí para que meu filho queira ou não queira voltar? Porque o retorno é uma resposta daquilo que oferecemos. Não é automático, é fruto da conexão. Se nós cumprirmos apenas as funções com os nossos filhos, eles podem até se afastar para sempre. Mas se nós vivemos fusão, se construímos confiança, se formos espelhos de amor e não de medo, então o caminho é certo. Eles voltam. Voltam trazendo na bagagem histórias, aprendizados e, acima de tudo, a certeza de que são amados incondicionalmente e também o desejo de nos amar de volta com esse mesmo amor incondicional. E quando eles voltam assim, não voltam apenas como filhos, voltam como pares, como pessoas inteiras que nos reconhecem não como donos, mas como porto seguro.